Mentoria cristã, discipulado inteligente. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, à luz desse texto de 2 Timóteo 2, de 1 a 4. Diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos, descendente de Davi conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Essa palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos, com Ele também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Glória a Deus. Vamos ler esses 3 versos juntos? Vamos lá? Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele, se perseveramos, se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. A primeira coisa que a marca de uma igreja é que a igreja tem que ser baseada na palavra de Deus. Uma igreja cristã, evangélica, sincera, correta, é uma igreja que usa só a Bíblia. Não tem nenhum outro livro chamado livro de autoridade. A única autoridade para nós é a Bíblia Sagrada. Qualquer outro livro a mais já evidencia ser um grupo separado, né? Uma seita, um movimento sectário. Tá? Mas a Bíblia tem que ser a Bíblia é a palavra de Deus e tem que ser a base da igreja. Eu peguei aqui uma palavra de um pastor que desenvolve um ministério muito bonito, já há muitos anos, e num dos livros dele, eu estava lendo e ele diz assim: quando vamos concordar que precisamos de igrejas amplas e atrativas, mas projetadas desde a fundação, com uma abordagem da palavra de Deus que possa viralizar? Quando iremos nos comprometer com um estudo das Escrituras que ajude os santos a entenderem o coração de Deus, não somente suas regras e recompensas? Quando iremos criar, promover e ensinar uma forma de estudo bíblico que possa ser transmitida por um cristão comum a seus vizinhos? Quando iremos perceber sua importância? A verdade é que Deus trouxe você aqui hoje para ouvir que você é a mão, as pernas, os braços da igreja no mundo. Quando a gente pensa, a igreja é um lugar, eu vou a um lugar e eu saio do lugar, isso está tudo errado. Igrejas são pessoas. A palavra igreja quer dizer agrupamento, quer dizer ajuntamento, quer dizer assembleia. Tudo isso é sinônimo de eclésia ou eclesia, do grego. E a igreja somos nós que amamos ao Senhor. Então, quando é que a gente vai entender que nós não somos espectadores nisso? Sabe como é que eu vejo esse culto aqui? E outros que virão, viu, gente? Nós estamos esquentando os motores para ter outros cultos durante a semana, cursos acontecendo, etc. Aliás, vamos ter o curso dia 28/10 sobre as bases Trinity. Eu peço que você entre no site e se inscreva, por favor. Está tudo lá, tudo explicadinho lá.
E sabe como é que eu vejo esse culto? Por exemplo, hoje, isso aqui é um culto de capacitação para você servir ao Senhor durante a semana. Se você não enxerga assim, você está em maus lençóis. Se você acha que a obra de Deus é feita pelo pastor, você está redondamente enganado. Eu tenho uma obra para fazer dentro dos dons que Deus me deu e o chamado que Deus me deu. E eu tenho que fazer isso e eu presto contas a Deus. Mas você tem uma obra a ser realizada, né? E a gente precisa entender isso, e é sobre isso que eu quero falar. Então, em João capítulo 5, 19 e 20, diz assim: então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. O tema da nossa mensagem é mentoria ou discipulado. Discipulado e mentoria são sinônimos. Quem é um discípulo de Jesus? É aquele que é alguém que leva Deus a sério, que ama o Senhor Jesus e que segue o Senhor Jesus. Isso é um aluno, é um aprendiz. E quem é esse discípulo? Eu e você. E Jesus aqui nesse texto, ele está dizendo que ele era discípulo do Pai. Interessante isso. Por que ele diz isso? Porque ele diz: eu não faço nada que o Pai não tenha mandado eu fazer. Quem ordena as coisas é o Pai, quem ensina é o Pai. Jesus, mesmo sendo Deus encarnado, naquele momento em que ele estava encarnado, ele tinha as limitações geográficas, limitações de tempo, limitações normais que todos nós temos. Ele orava ao Pai, não lembra disso? Ele falava com Deus, ele dizia para as pessoas: olha, isso que eu estou trazendo para vocês foi o Pai que me deu para dizer para vocês. Ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Ao mesmo tempo que ele diz: eu e o Pai somos um. Mas naquele momento Jesus era discípulo do Pai, era aquele que fazia as coisas que ele recebia, né? E uma coisa importante é que a base do discipulado, da mentoria, é o amor. Leia comigo onde está escrito aí, destacado: porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. O Pai ama o Filho. Sabe, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando a gente fala em mentoria, nós não estamos falando em controle de vidas. Sei? Certo? Tem igreja que acha assim, que eu sou seu discipulador, você tem que fazer o que eu quero, você tem que... Não, eu tenho que fazer o que Deus quer. O próprio Senhor Jesus dizia: é o Pai que manda, é o Senhor que manda. Então, quando eu falar aqui hoje em mentoria, eu estou falando em... O que é um mentor? Mentor é alguém que já passou por ali e pode indicar o caminho. Isso é o mentor. Eu não posso ser mentor de um médico. Óbvio, eu não sou médico. Eu não posso ser o mentor de um mecânico. Eu não sou mecânico. Mas eu posso ser mentor de um cristão. E eu posso ser mentor de um outro pastor. Ou eu posso ser mentor de um seminarista. Certo? Ou seja, eu já passei por aquele caminho, então eu posso ajudar a pessoa. Eu posso ser mentor na área de comportamento. Eu posso ser mentor na área de ética. Por quê? Porque eu já passei por aquele caminho e eu posso ajudar a pessoa. Isso é um mentor. Um discipulador nada mais é do que um discípulo de Jesus que se propõe a ajudar alguém a crescer. Então, quando eu falar aqui em mentoria e discipulado, eu não estou falando em caderninho, livrinho, não tenho nada contra isso, porque eles ajudam a gente. Mas não é isso que é discipulado. Tem gente que pensa que discipulado é assim: eu tenho um livrinho de discipulado, eu vou marcar uma hora com você, eu vou lá, a gente faz e pronto, e terminou, entendeu, tá bom que toma um café aqui e vamos embora. Não, mentoria é assim, ore comigo, vamos orar juntos, vamos crescer juntos, vamos ler a Bíblia juntos. Tem alguma coisa que você não está entendendo? Esse texto eu não entendo. Eu também não entendo. Vamos perguntar para alguém que sabe? Ou vamos buscar isso, vamos crescer nisso. Hoje em dia, gente, nós temos uma coisa fenomenal, que é a quantidade enorme de fontes de estudo que nós temos, tudo na sua mão, no seu celular.
Às vezes eu quero alguma coisa assim mais complexa, ou que dá muito trabalho, que eu sei que vai me gerar muito trabalho, eu vou direto para o chat GPT. Não sei quem sabe disso daí, que é a inteligência artificial. Eu chego lá e digo assim, coloque esses textos em ordem, não sei o que dos quantos. Ele põe. Aí eu peguei, tinha um texto grande que eu estou preparando para o nosso tempo, dia 28, e lá no texto tem um monte de versículo. E estava tudo fora de lugar, e eu não sabia se eles estavam todos corretos, o endereço estaria correto. Certo? Se aquele texto que estava em relação àquele tema. Aí eu coloquei aqueles textos e falei assim para o chat GPT, olha, você coloque em ordem, mas cheque cada um dos versos, veja se o tema corresponde. E ele é educado. Eu falei, claro, vou fazer isso. E faz. E me entrega. Olha quanto de mão de obra, né? Que eu posso ganhar tempo para fazer outras coisas, para pensar em outras coisas, para escrever outras coisas. O que eu quero dizer para você é que ninguém hoje, ninguém tem desculpa. Nem o ignorante que não sabe ler e escrever tem desculpa de não ler a Bíblia, porque ele ouve a Bíblia. Tem muitos textos bíblicos em áudio, né? O perigo é você ficar só ouvindo e assistindo pregadores, achando que isso já é suficiente. Não, você tem que conhecer a Bíblia, o livro chamado Bíblia, que na verdade quer dizer livros, né? A palavra biblos quer dizer livros, assim como biblioteca, é uma biblioteca. Você tem que conhecer a palavra de Deus. Então entendendo o que eu quero dizer sobre mentoria, até agora entenderam? Ok, obrigado. Vamos ver então os conselhos de um mentor para Timóteo. Paulo era um mentor de Timóteo. Vamos ver alguns conselhos e vamos aprender algumas coisas muito interessantes da própria ciência nessa área. Primeiro, tudo começa em uma vida de amor a Deus dedicada a conhecê-lo. Ninguém vai ensinar o que não sabe, ninguém dá o que não tem. Essa é a verdade. Paulo diz, portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Antes de fazer qualquer coisa, Timóteo, você precisa estar fortalecido na graça de Cristo. Você precisa conhecer o Senhor, precisa andar com o Senhor, precisa ter intimidade com o Senhor. Antes de querer fazer alguma coisa. Agora, eu preciso conhecer o Senhor e eu não preciso também me preocupar de conhecer a Bíblia inteira para poder fazer isso. Deixa eu me contar uma experiência minha. Eu entreguei minha vida para Cristo em novembro de 1976. Em dezembro eu fui batizado. E aí, dezembro, entrando para as férias, eu fui convidado para ir com um grupo de jovens para Santos, junto com uma mentora cristã, né, uma pessoa que sabia muito das Escrituras, e ela falou, vamos para lá, porque aí a gente já aproveita e pega essa moçada aí, e eles vão para a praia, a gente brinca, etc., mas depois, à noite, a gente faz reuniões de evangelismo. Vamos fazer? Vamos. Aí eu fui. Gente, eu não conhecia nada da Bíblia. Tá? Não conhecia nada da Bíblia. Mas eu me lembro como se fosse hoje. Eu sentei com uma pessoa para conversar, falei, vamos tomar uma Coca-Cola? Vamos. Sentei com uma pessoa assim, numa lanchonete, e disse, olha, deixa eu ler um texto da Bíblia para você. O único texto que eu lembrava era Salmo 25. Você já evangelizou usando Salmos? Né? Salmo 25. Aí eu peguei e comecei a ler para essa pessoa. Olha, é assim, olha, está vendo isso aqui? E eu ia assim, tinha coisa que eu não entendia, eu dizia, isso aqui eu não entendo, mas... E eu ia lendo. Sabe o que aconteceu? Aquela pessoa entregou a vida para Cristo. Eu não sabia nem o que eu fazia. Eu não sabia nem se eu orava, se eu não orava, o que eu fazia. Eu não sabia nada. Teve uma outra hora, a gente estava na praia, e eu sentei com uma pessoa, e eu falei assim, olha, posso dizer uma coisa que aconteceu comigo? Pode. Eu entreguei minha vida para Cristo, aconteceu isso, foi numa noite assim. Contei a minha experiência.
Sabe o que aconteceu? Aquela pessoa entregou a vida para Cristo. O poder não está em nós, queridos, o poder está no Espírito Santo. Mas se eu não fortalecer a minha vida em Cristo primeiro, eu não tenho nada para dar. Ainda que o que eu tenha para dar é uma colher de arroz. Mas essa colher de arroz é porque eu já comi essa colher. Você entendeu? Essa é a diferença. A diferença entre uma pessoa que fala da Bíblia e uma pessoa que vive a Bíblia é gigante. Falar da Bíblia basta ter inteligência e memória. Viver a Bíblia é preciso sacrifício e obediência. Então o que a gente precisa? A gente precisa, em primeiro lugar, de um encontro com Deus e andar com Deus. Você ter a sua vida de fé, a sua vida de oração. A gente falou aqui em dízimos e ofertas, é a sua experiência com dízimos e ofertas, não é o dinheiro, gente. Não é o dinheiro. O dinheiro em si, ele não é nem santo e nem impuro. O dinheiro em si é amoral. Tem gente que pega aquela nota e usa para comprar droga. E tem gente que usa aquela nota para comprar uma Bíblia. Ou para botar comidinha dentro de casa. Ou para pagar o aluguel. Então o dinheiro é amoral. Mas é a minha experiência com Deus que transforma o uso do dinheiro. Está entendendo isso que eu quero dizer? É a minha experiência com Deus que transforma um culto. O culto é feito pelo povo de Deus, ao Senhor. Mas se nós todos formos espectadores, isso aqui não vai passar de uma reunião de conhecimento intelectual. Mas quando é baseado na minha experiência com Cristo, tudo muda. A experiência muda. O meu louvor muda. Eu não olho mais uma música e digo assim, não gostei dessa música. Porque eu sei que eu estou cantando para Jesus, é Ele que tem que dizer gostei, não gostei. Não sou eu que tenho que dizer gostei, não gostei. Estão acompanhando? Segundo, palavra de Paulo para Timóteo. Não apenas conhecer a Deus, mas fazê-lo conhecido. Olha o que ele diz no versículo 2. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-la aos outros. O que mostra isso aqui? Alguém ensina alguém, que ensina alguém, que ensina alguém, que ensina alguém, que ensina alguém. Você não chegou aqui à toa. A maioria de vocês já conhece o Senhor. Ou todos, eu não sei, não conheço teu coração. Mas a maioria de vocês, e isso eu digo com certeza, recebeu de alguém, que recebeu de alguém, que recebeu de alguém, que recebeu de alguém. Certo ou não? É alguém que me evangelizou, alguém que falou de Cristo para mim. Pode ser da sua família, pode ser alguém que veio de fora, pode ser numa igreja, pode ser numa escola, pode ser onde for. Alguém que falou com alguém, que falou com alguém, que falou com alguém, que falou com alguém, e assim por diante. É assim que a gente compartilha o amor de Deus com as pessoas, não é? Deixa eu mostrar uma coisa para você. Você já ouviu falar sobre os 4 estágios do aprendizado ou da competência? Eu vou mostrar isso para você assim. Existem 4 estágios. 4 estágios. O primeiro, mais básico, é chamado de incompetência inconsciente. O segundo é incompetência consciente. O terceiro é competência consciente. E o quarto, competência inconsciente. Entenderam? Podemos ir embora para casa. Já? Todo mundo já entendeu? Está tudo certo? Como é que eu aplico? Isso é ciência, né? Não é da Bíblia. Mas como é que eu aplico isso para a minha vida cristã? Como discípulo e como discipulador. Como mentoreado e como mentor. Ou mentora, né? Como é que eu utilizo isso? Então, a primeira coisa é a seguinte. Existe um nível da nossa vida em que a gente não sabe que não sabe. É a incompetência inconsciente. Eu não sei que eu preciso de alguma coisa. Esse é um momento em que eu evangelizo as pessoas. A pessoa não sabe que ela precisa de Jesus. Ela não sabe que ela precisa ler a Bíblia. É inconsciente isso, mas ela não sabe. Eu não sei o que eu não sei. Eu preciso sair dessa situação e ir para uma
eu sei que eu não sei. Eu sei que eu não sei quando você diz assim, eu não sei isso, mas eu sei que eu preciso. Eu não conheço isso, mas é o meu alvo de estudo. Eu vou crescer nisso. Eu sei o que eu não sei. Eu sei que eu preciso estudar, eu sei que eu preciso crescer, eu sei que algo precisa acontecer na minha vida, eu preciso. Quando eu cresço nessa área, eu passo a saber o que eu sei. Até chegar no momento em que é um momento completamente automático, em que eu já não sei o que eu sei, porque ficou automático. Estão entendendo isso aqui? Não. Não está complicado, né? Sim ou não, gente? Me ajuda? É porque se você só olha para mim, eu não sei. É uma incompetência inconsciente. Eu não sei o que eu não sei. Muito obrigado. É isso que eu preciso. Obrigado. Eu não sei o que eu não sei. Por que eu preciso da Bíblia? Por que eu preciso da salvação? Vamos falar de um processo profissional? Você entra numa empresa para trabalhar e você não sabe o que é necessário porque você nunca passou por aquilo. Então, eu não sei o que eu não sei. O segundo estágio, eu sei o que eu não sei. Ou seja, eu preciso aprender. Agora eu sei que eu preciso aprender a utilizar Excel. Mas eu ainda não sei usar Excel. Mas eu sei que eu preciso aprender o que eu não conheço, o que eu não sei. É o segundo estágio. No terceiro estágio, eu aprendo, ainda a duras penas. E no quarto estágio, eu faço automaticamente, porque já virou hábito na minha vida. Ajudou ou não? Pergunte. Pergunte. É branco ou cinza? Tá? Não. É uma frase chata mesmo. Esquece a frase. O quarto estágio do aprendizado é quando eu já conheço, já aprendi, já pratico e não preciso mais ter consciência. Eu não preciso mais ficar pensando naquilo, porque eu faço automaticamente. Tudo bem? Ajudou? Oi, querido, fala. Isso. Isso. Mas já sabem fazer um ovo. Conscientemente, automaticamente já sabem. Pronto, é isso aí. Então, vamos usar esse exemplo de cozinhar. A minha filha pequena não sabe a alegria que é cozinhar. Então, ela está nesse primeiro estágio. Eu não sei o que eu não sei. Aí começa já sei esquentar a água. Nossa vida. Mexer no fogão, é verdade, não é? Precisa aprender a mexer no fogão, saber como que mexe nas coisas. E eu já sei fritar um ovo. Então eu sei o que eu não sei. O que eu não sei? Eu não sei fazer arroz, eu não sei fazer feijão, eu não sei um monte de coisa, né? Mas eu estou começando já. Então eu já sei o que eu preciso aprender. É o segundo estágio. O terceiro estágio, é assim que faz arroz? É assim que faz feijão? É assim que faz um bife? É assim que faz uma lasanha? Agora eu sei o que eu sei. Quarto estágio, automático. Esse eu não sei significa eu já não preciso mais ter a consciência a respeito do que eu sei, porque eu já sei, eu já faço, eu já tenho prática. Do ponto de vista cristão, é a mesma coisa. Tem gente que não sabe por que você vem na igreja. Escuta, você vai na igreja? Vou. Onde você vai? Vou lá na Trinity. É? O que é Trinity? Trinity é trindade em inglês. Pai, o Filho e o Espírito Santo, o mesmo Deus, um só Deus, que se manifesta em 3 pessoas nas Escrituras. E o que vocês fazem lá? A gente louva a Deus, a gente canta. Mas precisa disso? Certo? Eu não sei o que eu não sei. Quando a pessoa começa a ter um encontro com Cristo, ela começa a saber o que ela precisa saber. Gente, eu ainda preciso, tem tanta coisa que eu preciso aprender, não é? Você começa a ler a Bíblia, não é assim? Você fala assim, gente, o que eu estou lendo é incrível, mas ainda tem tanta coisa que eu não tenho a mínima ideia. Tem muita coisa para eu aprender.
Depois você começa a aprender, mas ainda não pratica tanto. E depois você já está praticando e já está virando absoluto hábito. Então, nesse processo de mentoria, discipulado, Hebreus 5,12 diz o seguinte: embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Vocês estão precisando de leite, não de alimento sólido. O autor de Hebreus está dizendo assim: gente, o tempo decorrido em que vocês conhecem a Deus, ou que vocês conhecem as Escrituras, ou que vocês estão servindo, ou que vocês estão cultuando, esse tempo já deveria trazer para vocês o privilégio de ensinar os outros. E sabe o que está acontecendo? Vocês ainda têm que voltar para trás e a gente tem que ensinar para vocês a importância do leitinho. Se você se identifica com esse versículo, é uma excelente oportunidade para você prestar muita atenção nessa mensagem de hoje. Eu posso ser franco com vocês? A maioria das pessoas que frequentam uma igreja está nessa situação aqui. E outra, eu posso te dar um conselho? E o conselho é o seguinte: nunca diga que você sabe se você não sabe ensinar. Você só sabe que sabe quando você consegue expressar isso para alguém. Então você ouve o pastor pregar e você diz assim: ai, gente, é um conceito tão simples. Ensina para alguém, então. E eu procuro ser simples, eu procuro colocar em PowerPoint, etc. Eu não precisava usar nada disso, eu podia simplesmente aqui ficar falando. Mas eu faço isso para quê? O que vocês acham? Por que eu gasto tempo fazendo isso aqui? Para vocês gravarem. Para ficar, quando você enxerga, quando você ouve, aquilo, o aprendizado aumenta. E para trazer para você a consciência do que você precisa aprender e eventualmente não sabe o que precisa aprender. Tudo bem, gente? Estamos indo? Pode falar, sim, pastor, amém. É isso aí, obrigado, pastor. Obrigado por você fazer isso tudo por nós. É que vocês ficam em silêncio, eu fico assim, estão prestando atenção? Já dormiram? Porque tem gente que dorme com o olho aberto. Eu fico muito preocupado com essas pessoas. A pessoa está dormindo com o olho aberto assim, ó, ela está olhando para você e ela não sabe que dia é hoje. Ela não tem a mínima ideia. Só lembra que chegou aqui. Brincadeira. Vamos para frente? Então vamos. Vamos olhar agora o texto. Nós vimos o verso 1, o verso 2. Verso 3, Paulo diz assim: suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Gente, vida cristã é vida de dedicação e sacrifício. Ler a Bíblia é dedicação e sacrifício. Pregar o Evangelho é dedicação e sacrifício. Orar pelas pessoas é dedicação e sacrifício. Vir a um lugar de culto é dedicação e sacrifício. Vocês concordam? Por mais que a gente tenha alegria, a Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Por mais que a gente tenha essa alegria, eu preciso levantar da cama de manhã. Eu já ouvi gente dizendo assim: ai, que delícia, abriu a igreja, que bênção, ai, que gostoso, não sei o quê. E nunca veio. E um dia eu questionei: por que você não veio? Sabe qual foi a resposta? Não consigo levantar cedo. Cedo. Eu falei: mas não falta do trabalho, né? Ah, dinheirinho, né? Não falta, né? É, sei. É preciso dedicação e sacrifício. A vida cristã não é fácil. Viver a vida cristã não é simples. Por exemplo, você quer coisa mais difícil do que perdoar alguém? É difícil. É difícil perdoar. Porque perdoar é um ato de graça e bondade que não espera que o outro mude. Perdoar é quando eu cancelo a dívida de um culpado, mesmo que o culpado continue fazendo bobagem para mim. Então, perdoar não é simples, é dedicação e sacrifício. Viver uma vida cristã saudável, honesta e ética num mundo completamente de cabeça para baixo, é preciso dedicação e sacrifício. É só você conversar com os empresários aqui presentes. E dizer: e aí, é fácil? Não. Quando o meu contador, eu tenho uma empresinha, né, que é o meu trabalho,
que só sou eu e eu comigo mesmo, né? Mas e cada vez, obviamente, que eu emito nota, etc., vem impostinho. Quando o meu contador manda o imposto para mim, no dia que ele manda e diz assim, ó, é para o dia tal, eu não leio, é para o dia tal. Ele chegou na minha caixa, eu abro o meu banco e pago. Posso não ter dinheiro. Entro no cheque especial, mas eu pago o imposto. Porque eu não quero, em nenhum momento da minha vida, ficar devendo o mais básico do básico. Ou seja, eu ser uma pessoa honesta e uma pessoa ética num mundo completamente louco. Ai, pastor, mas não é justo. Não cabe a mim discutir isso. Certo? Eu não faço as leis. Agora, se eu não pagar, a lei vem em cima de mim. E eu vou dar um conselho para vocês aqui, que ninguém nos ouça. Crente, quando faz bobagem, apanha mais do que os outros. Você sabe por quê? Porque a misericórdia de Deus é grande. E Ele não quer que você viva no pecado. Todo mundo faz coisa errada, mas você que apanha. Que você só fez uma vez. Eu disse isso uma vez para uma menina, 15 aninhos, se engraçou com um rapaz de 28, engravidou. A menina crente, o menino não era crente. Ela crente, firminha na igreja, filha de gente cristã, que amava o Senhor, vivia na igreja. Me chamaram, pastor, o senhor pode conversar com a minha filha? Eu falei, posso? Vamos conversar. Sentei com ela. Minha filha, o que aconteceu? Tá. Mas, pastor, foi só uma vez. Eu falei, mas para crente é assim que funciona. É uma vez só. Os incrédulos vivem 10 anos juntos, não tem filho, não tem nada. Crente triscou, engravida. Porque Deus, na sua misericórdia, está dizendo assim, não quero que você seja uma prostituta. Falei isso para ela. Deus não quer que você seja uma prostituta, menina. Agora, você vai casar ou não vai casar, é outra coisa. Eu não sou adepto do pensamento de que engravidou tem que casar. Eu não sou adepto. Então eu disse para ela, falei, olha, se você vai casar ou não vai casar, é outra conversa. Ela quis, casou, separou. Julgo desigual, é complicado. Tem princípios na Bíblia. Bíblia tem princípios. Agora, é fácil? Conta para mim. É fácil ser cristão ou não? Não. É preciso dedicação e sacrifício. Por isso que Paulo diz para Timóteo, Timóteo, suporte os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Porque Paulo estava preso. Ele diz, eu estou preso como criminoso. Agora, aguenta comigo. Fica firme comigo. Segundo, a vida cristã tem que ser intencional, assim como ensinar a Bíblia tem que ser intencional, assim como eu pregar aqui tem que ser intencional, assim como eu visitar um amigo com intenção no meu coração de falar de Jesus, esperando o momento certo, é preciso intenção. 2 Timóteo 2,4, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. O que o soldado faz? Ele vai fazer aquilo que precisa ser feito, ele não pode se distrair. Você tem que ser intencional no que você faz. Quando eu contei para vocês que eu estava lá na praia, né, novo convertido, menos de um mês de batizado, e eu falei de Jesus para aquelas pessoas, eu falava de Jesus mesmo com a minha, como eu disse, eu só tinha uma colherzinha de conhecimento, né, mas era intencional. Eu marquei com a pessoa, vamos tomar uma Coca-Cola? Vamos, mas não era para bater papo, era para evangelizar, e eu não sabia evangelizar, mas eu sabia que era isso que eu tinha que fazer. Estão acompanhando? Sabe uma coisa, queridos? Isso daqui é uma coisa muito interessante. Isso já me aconteceu muitas e muitas vezes.
A pessoa às vezes quer conversar com você, ou a gente vai fazer uma visita com uma pessoa, 80% do tempo é gasto com nada, com coisa nenhuma. E 20% a pessoa diz, sabe, pastor, eu precisava conversar com o senhor, ou senão o pastor chega e diz, arruma um espaçozinho para... Sabe aquilo? Deixa eu te falar, tem que ser intencional. Hoje em dia, eu já aprendi tanta coisa, já apanhei tantas vezes, etc. Hoje em dia, a pessoa senta comigo para conversar e eu digo assim, vamos direto ao assunto, o que é que você precisa? Eu não tenho tempo a jogar fora. A minha visão é intencional. O que é que nós precisamos... Você vai visitar uma pessoa que você quer muito falar do amor de Cristo? Vai, avisa que você vai, avisa o que você quer fazer e faça. Se não fica... Você chega às 7 horas da noite, 11 horas da noite, alguém diz assim, então, aquele assunto que a gente falou, aquele assunto já foi, meu filho, está todo mundo dormindo na sua frente. Seja intencional, vai fazer a coisa, faça com intenção correta. Próximo. 2 Timóteo 2,5, Paulo diz, semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Existem regras na Bíblia, e essas regras não vão mudar porque você tem carinha bonitinha. Estão entendendo ou não? Deus não vai mudar porque você chorou. A sua mãe pode mudar, seu pai pode mudar, mas Deus não muda. O que Deus estabeleceu como regra de fé, de prática, de vida com Deus, de Deus, de leis morais, Ele não vai arredar pé. Ele não vai mudar porque você ficou chateadinho. Entenda isso. A nossa vida com Deus tem que ser uma vida de relacionamento santo, puro e limpo com Deus, porque as pessoas vão nos magoar, as pessoas vão bater nas nossas costas e a hora que você se vira, te dá um soco na cara, a pessoa vai te dar uma paulada na cabeça, as pessoas, Deus nunca. Estão entendendo? Deus nunca, Deus não vai nos deixar. A Bíblia diz assim, pode uma mãe esquecer-se do seu filho que ainda mama? Ainda que ela se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Deus não vai abandonar você. Lembra? O último versículo que a gente leu, a gente já vai ver ele rapidinho aqui, que diz lá, se eu não for fiel, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Quem que falou para você que eu precisava de água? Foi o Espírito Santo, meu filho, porque eu estava aqui de olho assim, para ver quem que ia trazer uma aguinha para mim. Obrigado, pastor. Um cristão saudável é um cristão submisso às leis de Deus. Um cristão saudável é um cristão que anda de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Quando Deus diz isso é certo, você e eu devemos dizer é certo. Pastor, e quando eu não entender? A minha carinha. Diga, eu não entendo, mas é certo, porque Deus falou que é certo. Eu não entendo, mas eu vou obedecer, porque Deus falou que é assim. Eu não entendo que tem que fazer isso, e eu não consigo compreender por quê, mas eu vou fazer por amor e obediência ao meu Deus. Se você não tem submissão às leis de Deus, nem pense em levar o evangelho para frente, porque você vai querer levar o quê para os outros? Ninguém é perfeito, nenhum de nós é perfeito, ninguém se converte porque você fez uma boa pregação. As pessoas se convertem porque o Espírito Santo toca nos seus corações. Ponto. Mas se você não atrapalhar, Deus vai te usar. E sabe quando que Deus usa a gente? Quando a gente anda conforme a vontade do Pai. Faça a vontade de Deus. 2 Timóteo 2,6, o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Isso é celebração. Nós cristãos temos que aprender a celebrar. Eu já encontrei muitos cristãos, e são cristãos sinceros, está tudo certo, mas tem uns negócios meio estranhos na cabeça de algumas pessoas, é impressionante. A pessoa acha que o nível de espiritualidade dela vai ser medido pela cara que ela faz quando você pergunta se vai tudo bem. Você diz assim, ô meu irmão, como é que vai você? Numa luta.
chega a mudar a voz assim. É uma luta, mas vamos vencendo pelo poder de Deus. Aí você olha e fala assim, você fala assim em casa? Também não. Fala não, né? Alegre-se. Como é que vai? Na bênção do Senhor. Mas você não tem problema? Um monte. Mas você perguntou dos problemas ou você quer saber como é que eu estou? Eu estou bem. Eu estou bem por causa de Jesus. Agora, se você quiser conversar sobre os problemas, a gente também pode conversar. Mas a questão toda é a seguinte: eu preciso aprender a celebrar. O cara que vai lá, sol a sol, ele planta, ele colhe, né? Não é assim só, né? Tem que arar a terra, tem que cuidar, fazer todo aquele processo, até ele colher. Quando ele pega a colheita, você diz para ele que ele não pode comer? A colheita? Pecado? O que é isso? Né? Por isso que a Bíblia diz assim: não atarás a boca ao boi que debulha. Traduzindo numa linguagem mais fácil, aquele boi que fica puxando aquela vara, né, que fica assim, o boi fica andando em círculos, porque ele está puxando uma pedra de uma pedra de moar, de moer, aquela pedra grandona, ele está puxando aquilo, e aquela pedra fica passando em cima do trigo, ou em cima da cevada, que seja. Ele diz: você não pode tampar a boca do coitadinho, ele está trabalhando, deixa ele comer. Se ele tiver com fome, ele dá uma paradinha, dá uma comidinha, e ele continua. Essa é a ideia. Isso é um privilégio, né? Privilégio que nós temos, e a gente precisa aprender a celebrar. Cristão é o primeiro a celebrar e a dar graças pelas pequenas coisas. Aprenda a dar graças pelas pequenas coisas, por misericórdia. Para de olhar para aquilo que não vai bem, olha para aquilo que Deus já te deu. Para de olhar o que você não tem. Quando você olha o que você não tem, você reclama. Quando você olha o que você tem, você dá graças. Certo ou não? A gente põe esses envelopes na cadeira e uma pessoa chegou para mim e deu uma excelente ideia. Pastor, tem um lugarzinho, a gente pode até mandar fazer uma capinha. Essa capinha atrás tem um bolsinho e aí esse envelopinho fica no bolsinho. É verdade. Mas custa dinheiro. Então eu não estou preocupado com isso. Não vai mudar nada na minha vida se essa coisinha ficar em cima da cadeira ou não. Ah, mas os visitantes podem ficar. Não vão ficar, não. Todo mundo sabe que isso daqui não é pago com oração. Isso aqui é pago com dinheiro. Todo mundo sabe que a gente precisa de dinheiro para fazer a vida acontecer. É normal. E todo mundo sabe, né, que isso não está obrigando ninguém a fazer nada. Está entendendo o que eu quero dizer? Aprenda a olhar o que tem e dar graças. Outro dia eu entrei aqui e fiquei olhando as cadeiras assim, e algumas cadeiras elas têm mancha, todas elas estão muito limpas, elas todas foram limpas, mas a gente comprou usada. Por causa do preço. Uma cadeira dessa custa mais de R$300. Nós pagamos 60, 50, 60 reais em cada cadeira. Louvado seja Deus, né? E aí eu estava entrando assim, não tinha ninguém aqui dentro. E eu olhei assim e falei: nossa, está manchada. Logo eu já mudei como é que fala? Mudei a cabecinha lá para dizer o seguinte: 1 minuto. Está suja? Não. As pessoas quando sentam, essa mancha aqui vai fazer alguma alteração? Não. Vai passar para a roupa da pessoa? Não, é só mancha. Então dá glória a Deus pelo que tem. Eu fiz isso, estou falando sério, eu estava aqui sozinho. Entende? Comece a dar graça, celebre. Cristão que é cristão celebrador, de coração grato. Obrigado, Jesus. Cristão que sorri. Tem gente que não sorri. Eu tenho medo. Às vezes a coisa está acontecendo, né? Por exemplo, nós chegamos aqui, o pessoal do canal do YouTube não vai entender nada que eu vou falar, mas eu vou falar agora. Nós chegamos aqui, e aqui pertinho tem um lugar que os caras fazem churrasco para vender, certo? Ali em cima. Costela não sei das quantas, tá bom? Quando você chegou aqui, o que você sentiu? Um cheiro de churrasco, é mais maravilhoso do mundo. Para quem gosta, para quem não gosta, a gente compra cenouras e outras coisas. Mas
Para quem gosta, né, de um cheirinho assim, bom demais, não é verdade? Né? Agora, você imagina alguém chegar aqui e falar assim, nossa, que cheiro forte de carne. Ah, dá glória a Deus, filho. Não é? Ah, mas eu só estou sentindo o cheiro, eu queria ter dinheiro, eu não tenho dinheiro para ir comprar. Fala com a gente que a gente paga. A gente dá um jeito. Ninguém precisa passar fome no meio do povo de Deus. A gente só precisa ser humilde e abrir o coração, e ser generoso e abrir o coração. Amém, queridos? Vamos aprender a celebrar? Aprenda a sorrir. Né? A pessoa olha para você assim, você fecha a cara. Não, sorri. É mais gostoso sorrir. Aliás, as mulheres fiquem atentas, porque vocês são mais preocupados com isso. Quando você sorri, você mexe mais músculos do rosto. Então, você fica mais bonita. Hã? É isso, as rugas vão embora. Então, o que eu preciso? Eu preciso aprender a celebrar as coisas de Deus. Preciso ter um coração grato ao Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Amém? E o conteúdo daquilo que a gente vai passar para as pessoas? Lembra? Você está aqui para aprender alguns princípios, para durante essa semana ajudar alguém. Tá bom? O que a gente passa para as pessoas? 2 Timóteo 2,8. Vamos ler juntos? Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho. Qual que é o conteúdo da mensagem? Jesus. Qual que é a pregação? Jesus. Qual que é o centro do evangelho? Jesus. Não pense que você vai ajudar as pessoas falando não sei do que, sabe? Deixa eu te explicar uma coisa. Olha, porque tem um pregador, uma pregadora, tem uma mensagem, tem isso, tem aquilo, sabe? Eu estava lendo um livro. Fala de Jesus. Fala que Cristo Jesus veio ao mundo, que Ele morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, que Ele subiu aos céus, e Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos, e que Jesus está voltando, e que tem uma série de sinais acontecendo no nosso mundo, exatamente dizendo para a gente, Jesus está voltando, acorde, presta atenção, Jesus Cristo virá, mas Ele não vai vir mais como Ele veio da primeira vez, Ele virá com todo o poder e glória, aleluia. E se você ama o Senhor, você está celebrando, mas se você ama essa terra, você está enrolado, porque essa terra vai acabar. Quais são as convicções que um discípulo deve ter? Primeiro, versículo 11, se morremos com Ele viveremos. Sacrifício e promessa. Sacrifício, eu morro com Ele. Promessa, eu vou viver com Ele. Glória a Deus por isso. Aleluia. Alguém aqui já foi traído por alguém? Não estou falando de traição só de casamento. Traição. Você já foi traído? Só eu? Não, né? Pessoas que prometeram e não cumpriram. Alguém teve alguma experiência assim? Ok. Pessoas que fingiram ser uma pessoa e depois, na hora que você precisou dela, ela era outra pessoa. Já teve essa experiência? Já? Sim, também? Ok. Então, deixa eu te dar uma boa notícia. Com Jesus isso não acontece. Amém? Se morremos com Ele viveremos, aleluia, ponto. Glória a Jesus. Segundo, se perseveramos, com Ele também reinaremos. Perseverança. O que é perseverança, queridos? Manter a constância, manter a vida continua. Ai, pastor, eu queria saber tudo da Bíblia. Comece dando passos de bebê. Sabe o que é passo de bebê? Comece lendo versículos, comece lendo um livro de cada vez, comece lendo um capítulo de cada vez. Vai devagar, arruma um caderno, anota o que você não sabe, vai anotando, porque daqui a pouco a Bíblia vai explicar para você, aí você vai dizer, era por isso. E vai indo, vai devagar. Eu, na minha juventude, eu não era nem seminarista,
Eu pertencia a uma igreja e eu tinha uns amigos. E esses amigos, todos frequentávamos a mesma igreja. Eram todos jovens, fim de adolescência. Quantas vezes a gente pegava livro, Bíblia? Alguém tem uma Bíblia de uma tradução diferente? Tem. Porque não tinha internet, não tinha nada dessas coisas que tem hoje. Tem. Então traz. Aí um trazia uma Bíblia de uma tradução, outro trazia de outra tradução. Aí alguém já tinha um livro que era um comentário bíblico, outro tinha um dicionário bíblico. Aí a gente sentava e ficava conversando. Não é à toa, né, gente, que a gente cresce. Essa é a questão. Perseverança. Terceiro, se o negamos, está com medo de ler? Se o negamos, ele também nos negará. Isso é reciprocidade, consequência. Jesus disse assim: aquele que me confessar diante do Pai, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Reciprocidade. Você quer viver uma vida linda com Deus? Faça um compromisso com Ele e ande com Ele. Se você der para trás, você vai ficar para trás. Jesus disse: aquele que pega no arado e olha para trás não é digno de mim. Como ninguém aqui eu acho que trabalha com arado, eu vou explicar o que é isso. Arado, você sabe o que é arado. Agora, você tem que pensar no arado naquela época. Arado naquela época era uma lâmina que entrava assim na terra, né? E a pessoa ficava ali com segurando aquela lâmina num pau, etc. E um animal puxando. Um animal, um boi, uma mula, seja alguém, certo? Então, alguém não, algum animal. Tem lugar que é alguém, sim. E o animal está puxando e você está aqui, ó, para fazer o sulco na terra para vir plantando depois, certo? Aí você está aqui e o animal puxando lá. Aí você olha para trás, o que acontece? Ó, perde o foco. Jesus disse: não é digno de mim quem olha para trás. Você se comprometeu com Jesus, anda com Ele para sempre. E último, incondicionalidade da fidelidade divina. Se eu não for fiel a Deus, Ele vai continuar sendo fiel, porque aí é uma questão de natureza divina. Deus é fiel sempre e para sempre. Aleluia. Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus. Você está sendo convidado pelo Senhor nessa manhã a pegar essa mensagem e estudar mais, e ler as Escrituras, e amar mais o Senhor, e andar com Deus e poder ajudar alguém. Se você compartilhar um versículo com uma pessoa, você já está fazendo a obra do Senhor. Lembra disso, tá bom? Você não precisa conhecer tudo. Pastor, eu só tenho uma colherinha de arroz. Essa colherinha de arroz vai matar a fome de uma pessoa que está precisando de comida, tá bom? Eterno Deus, te louvamos, te agradecemos, te bendizemos. Esse é um tempo lindo do Senhor na nossa vida. O Senhor nos deu o privilégio de estarmos nessa manhã aqui, meditando, crescendo, sendo capacitados pelo Teu Santo Espírito. Agora nós sabemos que existem coisas que nós não sabemos e que precisamos saber. E existem coisas que já sabemos, glória a Teu nome. E existem pessoas que já estão vivendo isso na prática, então elas já estão habituadas a viver uma vida cristã saudável, bonita. Já não entram mais em crises, porque estão andando, pegaram o arado e estão indo para frente. E o Senhor vai à frente, dando o caminho para a gente. Bendito é o Senhor. A honra é Tua, a glória é Tua. E esse dia é Teu, essa semana é Tua. E que o Senhor seja glorificado. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e o poder do Espírito Santo permaneçam sobre nós, hoje e sempre. Amém. E amém. Glória a Deus.